Começando mais um Aldeia Cast, eu, Rodrigo Becker e Marco Leite, recebendo hoje secretária de Educação, Beth Colombo. Obrigado por ter vindo aqui, Beth. Nosso episódio de hoje tem o apoio aqui da SIX, onde a gente está gravando esse episódio, e da Prefeitura de Canoas. Olha essa, o passe livre em Canoas agora é permanente. Ônibus de graça, de forma definitiva. Mais economia no bolso, mais liberdade para trabalhar, estudar, cuidar da saúde e ver a cidade sem pesar no orçamento. É uma mudança que impacta o dia a dia de milhares de famílias e ajuda a cidade inteira a crescer junto. Passe livre é presente e futuro, está acontecendo, está avançando. Beth, obrigado por ter vindo. A gente queria muito falar contigo, porque eu tô começando o ano letivo, mas também é um mês simbólico da mulher, né? A gente queria falar um pouquinho sobre isso, mas obrigado por ter vindo, primeiro por ter aceito o convite da gente. Eu que agradeço, Rodrigo, Marco, a Aldeia, né, pelo convite. Eu tenho assistido os podcasts e fico muito entusiasmada com a possibilidade, com a oportunidade de se conversar um pouco com a cidade através da aldeia. Então, muito obrigada. Essa é um bate-papo sobre essas coisas, né? Trumar as pessoas sobre uma colinha, né? Convidado. Mas a Beth eu conheço desde que eu era guri, né? Que a Beth faz parte da história de Canoas, principalmente do executivo, né? A Beth está há 50 anos na prefeitura, né? Eu nem deveria dizer para não revelar a tua idade. Não, né? Mas é uma honra, né? Isso, então eu Até já recebi uma medalha por isso. Já recebemos juntos, né? A medalha, isso, né? Marcos, estamos juntos. Foi secretária pela primeira vez quando? Secretária de Educação? Eu já perdi o tempo, assim, de datas, né? Mas eu tinha 27 anos de idade, com o prefeito Cláudio Schultz. Foi quando eu comecei. Isso deve ter sido 82, não, antes, bem antes ainda, 82 eu já estava diretora de uma escola de volta. 80, eu acho. Acredito que 80, porque foi muito dinâmico, era aqueles períodos assim, o prefeito Guindani, eu ingressei na prefeitura com o Ludwig, com o Major Ludwig, foi quando eu fiz o meu concurso, aí fiz concurso para professora, e fui trabalhar na escola Santos Dumont. Lá eu fiquei 6 anos como professora, nem fechei muito bem, e já fui convidada a assumir como diretora de departamento. Na secretaria, né? Na secretaria, não fui a primeira, eu fui a segunda diretora do antigo DEPESA. O Marquinho, acho que deve lembrar, assim, Marquinho, né? Olha a intimidade. Bom, ainda bem que ele iniciou dizendo que é antigo, né? O Marco deve lembrar. Era uma diretoria de projetos e manutenção da rede. Uhum. Então, é o que hoje é o CEPROC, vamos dizer assim. Sim. Mas foi um departamento que foi criado, a Online, uma colega assumiu, mas ela assumiu por 6 meses e se aposentou. E eu já fui convidada a assumir aquela diretoria. Fiquei nessa diretoria chegou um ano, e aí veio um ano eleitoral para vereador, porque na época não se votava para prefeito, né? Eram os nomeados, né? E alguns duravam um pouco tempo mesmo, trocavam muito rápido. De acordo com a troca do governo, né? Do estado, porque era nomeado pelo governador, e às vezes nem era durante o mandato, já saía indicação de outro, né? De outro prefeito. Mas, enfim, e então o Cláudio Schultz assumiu como prefeito e me convidou para assumir a Secretaria de Educação para substituir o professor Valdir Dallagnol, que era o nosso secretário. Eu era diretora desse departamento, e o vereador Valdir Dallagnol, que estava na secretaria, se licenciou para concorrer a vereador. E aí eu assumi a Secretaria de Educação. Então foi a primeira vez. De lá para cá eu já fui, já voltei, já estou na quinta vez. E eu te pergunto o seguinte, é muito diferente a educação daquela época para agora? Os tempos mudaram, obviamente, mas a educação... A educação, assim, a essência da educação é professor-aluno. Essa inalterada. Inalterada, né? O que muda, sim, é a legislação que vem trazendo, né, a alteração dentro do nosso projeto
né, político-pedagógico, junto com a própria lei de diretrizes e bases, né, Sim, que define um conteúdo padronizado, atendimento especializado, coisas que na época não tinha, né? Algumas cidades tinham escolas especiais, inclusive, né? Para crianças surdas, por exemplo, para quem tinha deficiência visual. Lá em Gravataí, por exemplo, tinha uma escola para surdos, que acho que existe até hoje. Canoas ainda tem, né? Ainda sim, Canoas ainda tem. O Vitória, que ele foi, então... ele foi constituído, né? Também o secretário de Educação da Escola Vitória. Sim, sim. A criação da escola. Aí era o prefeito Lagranha. Sim. E aí existia uma comunidade. Os surdos aqui em Canoas, eles estavam numa escola regular, que era João Palma da Silva. Então nós tínhamos turmas de surdos e turmas de ouvintes. Né? Era uma inclusão que tinha. Só que na época os pais não aceitavam. Eles queriam uma escola de surdos. Então não foi muito fácil convencer o prefeito Lagranha, porque ele sempre era muito resistente a mudanças, né? Se construir uma escola de surdos. Até que fizemos uma visita na escola de surdos de Caxias do Sul, Ellen Keller. E lá, eu voltei de lá muito entusiasmada, e ele, para se livrar de mim... Topou, faz, Beth. Vai lá, escolhe o terreno e faz. Então, desde o terreno da Vitória, eu escolhi... Mas acho que fazia muito sentido na época ter uma escola especial. Com certeza. Hoje a gente fala em inclusão, em turmar essas crianças e tudo, mas na época fazia muito sentido ter um ensino mais especializado e atender aquele público de uma maneira mais, assim, focada, né? Mas a comunidade surda, ela não aceita muito a inclusão, né? Porque tem a língua de Libras, né? Então, eles têm toda uma metodologia para eles, né? Só que, na época, nós tínhamos mais de 200 alunos. A Escola Vitória é uma escola modelo, ela foi construída para ser uma escola especializada, né? Para surdos. Ela é uma escola de ensino fundamental, uma escola municipal de ensino fundamental bilíngue, que é Libras, né? E o português. E o português. Hoje nós não temos mais. Hoje nós não temos lá, não tem 30 alunos. Porque, graças a Deus, a incidência da surdez, né, diminuiu muito. E também a tecnologia avançou, né? Hoje fazem implantes, Sim. Hoje tem uma série de recursos na área da medicina e da tecnologia que ajuda muito. Né? Então, graças a Deus. Mas nós temos os nossos alunos lá do 1º ao 9º ano e que estão frequentando a nossa escola bilíngue. Mas foi uma escola que foi uma luta de pais e que aí, junto comigo, nós tivemos assim, um grupo de professores que eram professores vamos dizer assim, do João Palma da Silva, mas com os surdos, né? E foi uma vitória. E ele foi inaugurado em 2000. Sim. Foi inaugurado em 2000. Sim. Aí eu já não era mais secretária de Educação. Sim. Quando o Rodrigo fala, né, da diferença que tem da época que tu assumiu para de hoje nós temos 83 escolas no município, né? Uma batalha muito forte com a destruição de 41 delas pela enchente na 24. Tu passou por essa situação da enchente, inclusive na tua casa, né? Sim. Sentiu na própria carne isso. Exato. E como é que está sendo essa reconstrução? Olha, Marco, sabe que assim, eu fiquei ainda, né, 2024, fora da Secretaria de Educação, que foi o período pós-enchente, maio até dezembro. Ainda houve uma reação, então, do governo na época, de recuperar, na medida do possível, as estruturas para o ano letivo continuar. E continuou, né? Mas foi uma destruição mesmo. As escolas como Odete Freitas, Max Oderich, e eu digo essas porque estão bem mais lá no fundo, né? Mas todas as nossas escolas da rede passaram por reconstrução. Sim. E não só a parte estrutural,
Mas eu equipamentos... Eu visitei uma que tinha sido a obra recentíssima, agora eu não vou lembrar o nome dela, que a água chegou a um certo nível, teve que ser refeito toda a fiação elétrica, porque a água entrou no fio e entrou nos canos. Todas as escolas, mesmo aquelas que tinham estrutura para aguentar, suportar, né, a enchente, elas tiveram que passar por uma... Mas imagina bem assim, a Escola Rio de Janeiro, ela está aqui, é vizinha do shopping, né? E a água entrou mais de 2 metros dentro da escola. Sim. Né? Nós não estamos falando lá da beira do rio, né? Nós não estamos... Imagina aquelas que estão lá, Cirne Lima, Max Oderich, Odete Freitas, Monteiro Lobato, né? Que é na beira da 448, Pinto Bandeira, General Osório, Barão. Eu estou falando dos de ensino fundamental. Depois vem as de educação infantil, as EMEIs, né? Então, foi uma destruição. Hoje, nós estamos com elas todas em condições, Nelspa em terra, elas todas em condições, inclusive toda a parte de equipamentos, elas tinham telas interativas em todas as salas. Muitos não conseguiram salvar, porque a água chegou. Hoje todas têm de volta a tela interativa. No Rio de Janeiro, exemplo, subiu a água, nem como... Não teve. Não teve. Imagina lá, o Thiago Virte, Tancredo Neves... Tancredo não, desculpa. Tancredo do outro lado. O Tancredo lá. O Tancredo foi abrigo, né? Foi abrigo. Foi abrigo, que também teve, né? Toda uma participação de acolhimento. Sim. Escolas com 300 pessoas, né? Nós tivemos, por exemplo, a Escola Guajuviras. Guajuviras mesmo é o nome, né? Ela chegou a ter 1.200 pessoas acolhidas, porque é, com certeza, a maior estrutura ali na região da Guajuviras. Então, mas, te respondendo, hoje nós já estamos com as nossas escolas equipadas. O que nós estamos lutando muito é na recuperação da elétrica. Isso sim, porque agora não é uma reforma apenas. Agora nós temos que construir subestações. Porque a maioria das nossas escolas, construções mais antigas, a rede elétrica era para um tipo de consumo. Hoje nós temos tela interativa, hoje nós temos freezer, hoje nós temos ar-condicionado, hoje nós temos ventiladores, hoje nós temos todos os equipamentos eletrodomésticos nas nossas cozinhas. Então, as redes já não suportam mais. Então, são subestações que estão sendo construídas, e aí sim, né, com uma capacidade para ar-condicionado, enfim, tudo para suportar essa carga nova. Esse é o nosso grande desafio agora. Diante desse problema todo, vocês tiveram muita evasão escolar? Ou... Não, Marco. Não. Em 2024, sim. 2024, tiveram famílias que tiveram que ir embora, né? E aí foram transferidos. A evasão que aconteceu, eles revoltaram. Eles voltaram. Só que voltou muito mais. Nós temos uma situação aqui em Canoas que é aluguel social, né? Compra assistida. Isso tudo está movimentando a cidade com chegada de famílias. Então, a nossa rede, ela está acolhendo crianças, alunos que eram de outras cidades. Porque quando o cidadão que comprovadamente foi atingido pela enchente, ele pode, por exemplo, vir de outra cidade, vir ali de Porto Alegre e ter um aluguel social em Canoas. Ele pode ter uma compra assistida em Canoas, porque a escolha é do cidadão, né? Então, nós temos uma chegada de muitas famílias. E as famílias chegam, claro que com as crianças, né? Então, nós temos hoje uma matrícula superior ao que tínhamos em 2024. Superior. E aí vai crescer mais, porque nós estamos num momento num boom, né? De construção dentro da nossa cidade, de condomínios, enfim, que é uma coisa muito boa através da Secretaria de Habitação e a busca do prefeito mesmo, junto ao governo federal, estadual.
Então, vai aumentar mais ainda. Sim, onde a antiga Vifoz ali já vai sair. Também, Vocês viram né? ali, né? Um conjunto residencial. Muito grande. Não, mas tem aí o Nova Harmonia chegando e vários condomínios, o da Brigadeira, enfim, já está acontecendo um ali na Rio Branco, bairro Rio Branco, não é Fátima, na Rio Branco, que são 400 unidades. Lá na Granja, né, na João de Barro, tem outro acontecendo também. Então, nós vamos ter um boom imobiliário e isso vai repercutir em número de alunos. Beth, uma outra coisa importante de perguntar é a questão da insegurança, sabe? Assim, por exemplo, dos próprios alunos e do corpo diretivo das escolas que acabaram de ser eleitos, né? Eles se assustam ainda, principalmente no lado oeste da cidade, onde foram afetados, de antever que possa acontecer de novo essa tragédia ou não? Já 2025, sim. 2025, a gente começava uma chuva, né? Tempo para chover, já os diretores começavam a perguntar se a gente tinha alguma informação, como é que seria. Então, a nossa Defesa Civil também tem nos mantido sempre informado, a gente tem como passar para as nossas escolas. Depois, não mais, assim. Hoje, a preocupação na nossa rede, nas escolas, é termos os nossos professores, que agora fizemos concurso, né? Isso é o que movimenta, ter os professores, ter as condições de sala de aula que a gente está tendo e equipamos, enfim. Mas o tempo, a questão da chuva, e até porque também a prefeitura, né, o prefeito, o governo, tem sido muito presente na questão de mostrar a evolução da construção dos nossos diques, né? A população enxerga que tá é só passar na 448, antes a gente não via o dique, agora ele está ali. E eu passo e digo, olha, ali já existia um dique, só que estava abaixo, né, da cota. Agora não. Então, isso dá uma tranquilidade, Marco. O dia 448, durante um tempo, foi um segundo dique. Né? Exatamente. E justamente, mas é que ela era um semi-dique, né? Porque ela tem onde passar água, né? Se ela fosse, a gente talvez não tivesse tido tanto Hoje problema. Já não temos essa... Falasse do concurso, tem muito problema de falta de professor ainda? Como é que está essa composição dos quadros nas escolas? Nós aumentamos o número de turmas, né? Aumenta o número de turmas, porque precisa de mais professores, né? Por isso, fomos autorizados a fazer o concurso público, foi realizado o concurso público e a Secretaria de Administração, nesse momento, já está no chamamento, né? Em todas as áreas. Tem o que nós chamamos PEB 1, são os anos iniciais. PEB 2, os anos finais. Mas também fizemos concurso para TEBs, que são os técnicos em educação básica, que são de apoio para a sala de aula do ensino fundamental e educação infantil, e também fizemos concurso para especialistas. Sim. Então, nós estamos passando, neste momento, pelo chamamento. E para isso você também tem mais 500 monitores que estão chegando. Os 500 monitores, o prefeito assinou o contrato, né? Então, foi vencedora a empresa Igeva, de Campinas. E esses 500 monitores, eles não são professores. Aí eles são apoio à inclusão. O trabalho deles será... O que efetivamente eles vão fazer? Hoje os técnicos, as TEBs fazem esse apoio também, né? Fazem. Não vai se misturar as duas. Não. São atribuições diferentes, né? Vamos dar um exemplo bem prático, assim, na educação infantil. A TEB é uma técnica de apoio. Ela tem que ter formação no mínimo, magistério. Sim. Para ter feito o concurso. Ela é uma professora. Ela, por exemplo, ela troca uma fralda lá no berçário. Uhum. O monitor não trocará a fralda. Uhum. São atribuições diferentes. O monitor, ele é apoio, é uma sustentação. Um aluno, uma criança de inclusão autista que se desestabiliza, este monitor vai acompanhá-lo, vai levar numa caminhada no pátio, vai fazer com que ele se regular novamente. Se regule e consiga voltar para a sala de aula.
é isso. Vai para o pátio, para um intervalo. O monitor vai estar junto acompanhando esses apoio aos alunos. cadeirantes, por exemplo, também eles precisam de ajuda para subir alguma Qual é o obstáculo. tipo de qualificação que tem um monitor desse, Beth? No mínimo, poder fazer esse tipo de trabalho. no mínimo ensino médio. Tem que ter ensino médio. E não eles vão passar precisa por ser algum magistério. treinamento? Passam, está dentro da contratação, lá dentro da nossa licitação, do nosso termo de referência, onde se diz que eles têm que passar por um período de formação. Não importa se ele tem a nível superior ou não, Todos não terão importa. um treinamento. Todos terão uma formação para depois ingressarem na rede. Por isso, eles vão ser gradativamente. Eles serão chamados, forma-se o grupo, quem vai dar a formação é a empresa contratada, que tem uma experiência já, ele já tem uma experiência em São Paulo com esses profissionais. Então, ele não é uma empresa que vai iniciar, né, conosco, eles já têm expertise. E para quando que tu acha que esses monitores vão chegar nas escolas? Já é imediato? A nossa expectativa é maio. Que aí dá tempo dessa contratação e a formação. Chamamento. Agora, porque assim, agora as pessoas têm que se inscrever. Não são poucas. E é assim, não é só monitor. Nós teremos monitores, nós teremos os coordenadores, cada grupo de monitor terá um coordenador, um responsável, e psicólogos. Dentro do contrato também tem os psicólogos, né? Que estarão fazendo o apoio para esses profissionais terem toda a capacidade, de fato, de atender às necessidades dos nossos alunos. E aí, com todo esse trabalho que está sendo, a gente tem dois C aqui em Canoas, Sim. né? Que é a do Rio de Janeiro, ali perto do Rio de Janeiro, e a outra que foi feita do lado da UPA da Boqueirão. Ceia Ana Lúcia e Ceia Dirneide. E, inclusive, essa do lado da Boqueirão ali, ela sofreu um ataque de vândalos, aliás, nem pode se falar de vândalos, foram ladrões mesmo, que levaram toda a estrutura praticamente da escola. Um ataque criminoso, né? Uma tristeza, foi muito triste chegar lá. Foi na sua gestão que essa ceia foi construída. Foi. Inclusive, minha esposa trabalhou lá naquela época. Exatamente, a Cíntia foi nossa parceira lá. O Ceia Dirneide, ele atende a demanda do lado leste da cidade. E o Ceia Ana Lúcia, que está ali entre a rua Rio de Janeiro e Florianópolis, na Dr. Barcelos, né? Então ela fica naquela esquina ali, onde foi o Rio de Janeiro, escola, que eu fui diretora, né? Então, ali é o Ana Lúcia. Ele então, atende as nossas demandas do lado leste. Então, nós temos um do lado oeste e um do lado leste. E esses alunos, esses nossos alunos, são encaminhados através da rede. Os nossos diretores, professores, apresentam o aluno e vai se atendendo, né? E aí... Eles são análises que realmente precisam. Só que assim, ele não é um atendimento clínico, é um atendimento escolar. Por isso, não há atendimento individualizado, eles sempre serão em grupos. Com a fonoaudiologia em grupo, com a psicologia em grupo, com o TO em grupo, né? Mas esses dois CEAs, eles estão com sua capacidade de atendimento no limite. Então, existe um projeto, uma proposta de nós termos mais um lá na Rio Branco e mais um lá em Niterói. Isso é um projeto. Agora, um por quadrante. Por quadrante. A ideia é que seja assim. Claro que a gente precisa encontrar o espaço, precisa... Enfim, né? Isso é para mais um ano de trabalho. Mas a gente tem essa expectativa e os CEAs são fundamentais no apoio, inclusive às famílias, né? É que é uma coisa muito crescente, né? A demanda é muito grande. Hoje nós temos na rede aproximadamente 4.000 alunos laudados. São alunos que já comprovadamente precisam de um exame e tiveram um laudo comprovando a sua deficiência ou necessidade diferenciada, né? Que é um número bem alto. Eu não imaginava que era tanto, achava que era um número bem menor. Isso dá quanto? 5% da rede já? Não, nós vamos chegar a 10%. Nossa. Nós estamos chegando a 10%.
É muita gente, de inclusão, que nós chamamos, né? Sim. Teve uma outra coisa que além da enchente, né, as coisas acontecem quando tem que acontecer, né? Por um erro da gestão passada, vocês acabaram tendo que tirar os pisos táteis das escolas, né? Tinha ginásios e coisas que foram simplesmente tirados. O que está sendo feito para recuperar isso? Uma nova licitação. Nós já estamos com uma nova licitação andando, né, para a compra dos pisos. Estamos naquela fase ainda de construção do processo, e porque aí tem todo dados mais específicos, mas já estamos, inclusive, com o termo de referência pronto para uma nova licitação de aquisição de pisos. Eu herdei, né? Quando chegamos, assim, tinha esse impasse entre, então, a prefeitura, né, o governo anterior, que havia feito a aquisição dos pisos, e o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas apontava um sobrepreço, né, e insistia que em outra cidade o mesmo piso havia sido vendido no valor inferior ao que foi adquirido por Canoas. Nós tentamos, por mais de 3, 4 meses, fazer uma negociação com a empresa. A empresa é uma empresa de Palhoça, em Santa Catarina, né? Veio, inclusive, o proprietário, o dono da empresa, esteve em reunião conosco, e ele insistia que o valor era aquele, que o outro, que também era deles, tinha uma especificidade diferenciada, né? Tinha uma característica diferenciada, e demonstrava lá amortecedores diferentes, porque é um piso que ele é colocado, ele é tátil, né? Ele é colocado, ele não é nem cimentado. Uhum. Ele é todo colocado em cima de uma base, que a prefeitura tinha que fazer a base, ou já tinha, né? E aí ele amortecia uma queda do aluno. Essa era por isso a justificativa pelo um preço diferenciado. E este amortecedor, então, os de Canoas teriam uma altura maior, uma capacidade de amortecer a queda. Mas, igual, nós entendemos, e o prefeito Ayrton entendeu, que se não conseguíssemos, né, atender as orientações do Tribunal de Contas, nós não ficaríamos. Né? Correto, corretíssimo. E foi o que nós fizemos. E foi uma negociação com a empresa. A empresa também foi sensível, porque nós levamos meses negociando, né? Para vocês terem uma ideia, nós chegamos a ter 123 pallets no pátio de uma escola, na área coberta de uma escola, e que era também um risco, né? Sem uma segurança adequada, enfim. Até que a empresa, conosco, fizemos uma parceria e a empresa retirou todo o material, levou embora. Inclusive de 8 escolas que já estavam instaladas. Eles retiraram isso tudo. Toda a tristeza de ver as coisas lindas. Que estava pronto, né? Mas nós não poderíamos atender ao valor que estava posto. E a empresa não abria a mão. Nós tentamos negociar pelo menos os que estavam colocados. A empresa foi irredutível. Não, e eles então trouxeram carretas e empilhadeira e levaram tudo. Devem ter perdido e agora nós estamos já novamente fazendo um processo. Sim, para aquisição dos pisos. Teremos os pisos. E a questão da aprendizagem, uma vez nós conversamos sobre isso, né? A gente teve uma dificuldade nos últimos anos em Canoas que diminuiu o ICMS por conta dos índices ligados à educação. né? Exatamente. E aí a gente conversou um tempo atrás, me disse, não, esse é um foco nosso permanente, inclusive por dias das provas, a gente tem feito toda uma ação nas escolas para as crianças não deixarem de ir, porque isso também impacta. Se o número de alunos for menor do que um certo índice, não vale a prova. Então, como é que está esse processo agora para a gente recuperar essa nossa índices mais adequados? Para as provas, né, que nós chamamos avaliações externas, que é SAERS é o Estado, SAEB é a União. Da União. Né? Para essas provas serem validadas, o resultado dos nossos alunos, nós temos que ter no mínimo 85% de frequência.
E o que acontecia nos anos anteriores é que os alunos não iam nas provas, não compareciam, chegava no Porque dia... não vale nota, né? Daí daqui a pouco o aluno, o pai mesmo, não, mas hoje está chovendo, quem sabe não vai. Não, e assim, mas não vale nada, porque também não se trabalhava, né? Eu acho que aí a culpa também... Não se trabalhava com a comunidade a importância que tem esse resultado. Né? Ali Então, nós estamos no 2025, imaginem bem, né? Olha a situação que nós vivemos. 2024, enchente. 2022, 2023, 2021, 2022, a pandemia. 2024, enchente. Né? Então, quando nós... em 2025, retomamos, porque, na verdade, as aulas de 2024 foram retornar a partir de agosto. Sim. Né? Olha só, como é que recupera? Não recupera, né? Se faz, se dá, e foi dado, eu tenho certeza, o máximo por parte da educação, mas alguma coisa fica para trás, né? Ninguém consegue. Não é possível, né? 2025 a gente teve que retomar essa dificuldade, esse déficit que ficou de conteúdos, enfim, para que a gente pudesse. E em seguida vieram as avaliações, novamente. Né? Então, nós não recebemos ainda os resultados, porque aí a União demora um tempo. Acredito que ali por maio a gente saiba como é que foi o nosso desempenho, né? Tanto do SAERS, que é o município, que é o estado, quanto do SAEB. Que aí vem o IDEB, né? Que é o Índice de Desenvolvimento. Né? Nós estamos, assim, bastante confiantes no número de presença. Os alunos foram, atenderam o chamado e os próprios professores também se engajaram, e diretores de escola, nessa proposta deles irem até a sala de aula para fazer as provas. Bom, os resultados, vamos aguardar para ver qual é o nosso resultado com tão pouco tempo de recuperação. Né? Agora, nós temos um índice de alfabetização na idade certa muito superior ao que era esperado. Né? Era esperado que Canoas ficasse em 47%. 47% dos alunos, então, do segundo ano, lendo fluentemente. Né? E nós chegamos a 77%. Um salto. Isso é uma vitória, um salto, uma vitória. Poucas cidades têm esse índice. E está lá, comprovado, né? Através da nossa formação. Nós temos hoje um ensino estruturado, nós temos uma parceria com uma instituição, que é o RAIAR, né? E isso está dando muito resultado. Então, a alfabetização, para nós, tem sido, assim, um motivo de festejar, de fato, né? Dizer, olha, estamos no caminho. Agora, os outros aí temos que esperar. Mas nós temos que vencer. E os nossos índices eram muito baixos. E esses índices, nos anos anteriores a 25, que Canoas foi baixa, faltou um pouco de sensibilidade dessas entidades em entender que nós passamos por duas coisas muito sérias, que foi a pandemia e a enchente. Não, Marco. Não tem. Às vezes, para te avaliar alguém, não é só número. Né? O que nós fizemos? Nós notificamos, informamos, né, o Ministério da Educação, enfim, exatamente isso, das nossas dificuldades. Fica justificado, mas não muda o índice, não nos deixa... não nos libera, né? Eu até entendo que a pandemia foi geral para todos, mas a enchente não. Mas aí, assim, nós justificamos, está justificado, né? Que não é uma falha no processo, que, na verdade, nós passamos por uma catástrofe na cidade. Então, está justificado, mas não altera, né, o conceito, não altera o conceito. O que vai alterar o conceito
é de fato o desempenho dos alunos, e é para isso que a gente está trabalhando muito, e eu tenho certeza que nós teremos no futuro índices muito melhores, assim como já alcançamos na alfabetização. Sim, recuperando essa questão da aprendizagem na idade, déficit, é a primeira questão, né? Porque eles vão passar depois segundo, terceiro, quarto anos com capacidade. Não, chega lá diferente. Exatamente, né? Uma coisa que foi instaurada esse ano, aí agora, né, começou, a gente já falou com o vice-prefeito sobre isso, inclusive, que é a identificação facial. Né, dos alunos, né? Hoje tu sabe que o aluno está na escola sem precisar chamada, por exemplo. É de qualquer forma. Mas existe uma pequena reclamação e um ruído, um pouco de falta de segurança nas escolas de Canoas. O que tu tem para dizer sobre isso? Marco, Canoas tem um contrato de segurança para as estruturas todas do município, né? Posto de saúde, escola, os próprios do esporte, né? E aí vai. É o mesmo contrato, ele é da segurança. Então, era a Secretaria de Segurança, né, que tinha esse escopo todo. Este contrato, ele venceu. E, então, venceu, se iniciou um novo processo licitatório. E, para isso, o prefeito constituiu uma comissão para trabalhar, para ver os postos, ver onde tem que ampliar, o que mais tem que fazer. E, por isso, em algumas unidades, nós ficamos sem a figura do porteiro, por exemplo, né? Mas dos porteiros. Os vigilantes, que são contratos diferentes, ainda permaneceram e permanecem. Temos escolas que ainda temos a vigilância, porque tem o sistema de vigilância diurna, vigilância noturna e vigilância de fim de semana, sábado e domingo. Então, são modelos diferentes. E temos os porteiros. Então, os vigilantes nós ainda conseguimos ter, porque é um contrato diferenciado. Ele está também já na finalização. Mas o processo licitatório já está andando, né? E a nossa rede, então, vai ter de volta seus porteiros e vai manter os seus vigilantes, né? Mas é real, é que o porteiro, ele dá... Porque os nossos porteiros são porteiros, eles não são guardas, né? São porteiros. E é exatamente isso que eles reclamam, né? Dessa figura que o aluno... Que fica ali no portão. Tempo antigo, quando o porteiro era um funcionário da prefeitura. Era. Concursado, inclusive. Era. E ele recebia os alunos, e isso dava uma sensação de segurança. Segurança, de acolhimento, né? E o cuidado é diferente, né? A gente vê isso. Se o aluno, por exemplo, está esperando o pai, né? O porteiro vê e diz, não, espera aqui dentro do pátio, não fica ali fora. Não, tá correndo na rua, passando cuidado. Essa é a missão dele, né? E o guarda, ele tá de olho na segurança mesmo. Ele tá olhando se não tem alguém lá na rua cuidando das crianças. Não é a mesma coisa, né? Mas é isso, assim. Nós estamos fazendo este trabalho com as próprias equipes, né? Com o diretor. Eu vi os próprios professores, diretores, coordenadores. Exatamente, eles que estão recebendo. Que, aliás, é uma característica aqui de Canoas, né? O diretor, ele gosta de se envolver muito na portaria ali, receber a comunidade escolar sempre. Eu vejo isso não é porque estou falando porque eu não tenho conhecimento. Minha esposa deu aula durante muito tempo e o vínculo que eles têm com a comunidade é uma coisa muito forte. Vejo pela João Paulo I. Eles sabem os nomes. É muito interessante. A rede municipal, ela é diferenciada, né? Ela não tem menos alunos, mas ela é diferenciada. O professor da rede municipal, ele está muito próximo das famílias, muito próximo. Então, assim, os professores conhecem os pais pelo nome, características dos pais. Se chega alguém para buscar um aluno, não. Vamos lá na secretaria ver se essa pessoa está autorizada, porque esse não é o pai, essa não é a mãe, né? Então, isso, mas é uma característica da escola municipal, da nossa rede, pelo menos. Tu que viveu isso durante muitos anos, a gente fala em 50 anos de prefeitura, isso. né?
Tu dirigiu a neta da avó que tu dirige. Ah, não. É Hoje tu dirige a neta da avó que tu dirigiu um dia, Mas, né? Marco, A tua relação com eu com- vivi isto e eu conto sempre até como um privilégio da minha vida, mas foi um mico meu. Eu fui num evento, numa escola, e 4, assim, rostinhos. Eu disse, mas eu conheço, porque eu tenho uma memória visual, assim, incrível, né? Conheço. E olha, e conheci e lembrava os nomes. Realmente. Quando terminou o evento, elas vieram na minha direção e eu já fui na direção delas. São minhas alunas, no Santos Dumont. Se foi meu aluno, e se foi meu aluno, eu alfabetizei, porque eu só trabalhei com alfabetização. Né? Eu sou apaixonada pela alfabetização. E aí cheguei nelas e elas vieram, prof, me abraçaram, enfim. E eu disse, vieram, era buscar uniforme. Eu disse, vieram buscar o uniforme dos filhos? E elas se olharam assim, eu disse, o que será que eu disse, né? E aí elas, não, né, prof, dos netos. Eu disse, meu Deus, olha que coisa mais maravilhosa, dos netos. Então, assim, eu tenho histórias que vocês não têm ideia de alunos, de ex-alunos, né? Avós, eu fui num evento em Eldorado do Sul e tinha um cidadão grisalho, assim, no evento, e que me olhava, e eu compondo lá, junto com a prefeita, e aquela pessoa me olhava, e eu desviava, daqui a pouco eu olhava, tá bem. Quando terminou, encerrou, e aí vieram os cumprimentos, ele veio e disse, eu posso lhe dar um abraço? Eu disse, claro. Ele disse, a senhora é Beth, né? Eu disse, sou. Mas o seu Beth é com TH, né? Eu disse, então eu te alfabetizei. Porque a primeira coisa que o aluno quer aprender da alfabetização é escrever o nome da professora, Sim. o dele e da professora. Sim. E aí eu ensinava, Beth. E marca, gente. Eu lembro da minha professora que me ensinou a ler e escrever, eu lembro até hoje. É isso. B-T-T-I-E. E eu dizia, mas tem um outro jeito de escrever Beth, que é o meu, um TH. Quem me disser na rua Beth com TH, eu respondo na hora, te alfabetizei. Muito bom, muito bom. É linda a história, linda. O professor, ele é um abençoado. Embora a gente viva momentos difíceis, críticos, né? Muitas reivindicações também, muitas atribuições, muitos desafios, mas é maravilhoso. E diante dessas reivindicações que tu fala aí, a gente quer saber também da tua relação que tu tem com a classe dos professores, magistérios, enfim, PROCAN, sindicatos e outras coisas que a gente possa citar aqui. Durante toda essa tua trajetória, muito poucas vezes tu teve uma greve, por exemplo, não professores. Tive. Não tive. Como é que tu vê essa relação, Beth? Mas eu acredito que é exatamente por eu ter essa caminhada dentro da educação e ter vivido vários momentos melhores, momentos mais críticos, momentos políticos muito estridentes, né? Mas sempre mantendo um respeito. Eu respeito muito, acreditem, eu tenho ainda na minha casa, se eu procurar, e eu acho, a Constituição do Simprocan, escrito à mão, por mim e mais 2 professoras. Nós queríamos ter um sindicato, porque tinha o Simpro, que era dos professores particulares. Sim. Tinha o CEPERGS, que era do Estado. E eu dizia, mas nós temos que ter a nossa representatividade. Eu sou fundadora do nosso Simprocan, né? E respeito e tenho também por parte deles muita consideração. Então, a primeira coisa que eu entendo no sindicato é o diálogo. Quando eu assumi a Secretaria de Educação em 2022, antes de ir na Secretaria de Educação, eu entrei no sindicato. Eu fui lá na sede do sindicato e disse, estou me apresentando, daqui eu vou lá assumir como secretária de Educação, mas quero dizer que as nossas relações, elas têm que ser
de respeito. Eu respeito que o papel do sindicato é a reivindicação. Sim. Senão ele vai fazer o quê, né? Assim como eu sou associada à ASMEC, pelo mesmo tempo que eu tenho de vida como profissional da prefeitura. E respeito a ASMEC também dentro da sua função e da sua missão, porque a ASMEC é uma missão, né? Aí eu sou um pouco suspeita, porque também sou secretária do conselho ad eterno, né? Muda o presidente, a Beth é a secretária. Hoje a gente já não tem tido a eleição, mas enfim, é respeito, Marco e Rodrigo, respeito o sindicato. Sei que eles têm um papel, a cumprir junto com a categoria, né? E aí, assim, sempre que existe algum tipo de situação mais delicada, ou eu vou até lá, ou eles vêm até a secretaria e a gente conversa. Então, assim, eles não abrem mão de fazerem as reivindicações, de trazerem as demandas, escutamos, na medida do possível vai se atendendo, e assim nós vamos trabalhando, mas numa parceria. E assim com o conselho também, né? Porque o conselho tem um papel forte. O conselho é o conselho de educação do município. Então ele tem que apontar quando alguma situação foge à regularidade, né? Mas com muito respeito, e aí vamos convivendo. Não vivi nenhum período assim, durante o tempo que eu estive, que existe, né, o sindicato, nenhuma paralisação, nenhuma... tem sim um alerta. Olha, nós estamos, como aconteceu agora há pouco tempo, eles nos alertaram, o sindicato foi e nos alertou. Olha, se não acontecer a iniciar o chamamento dos concursados e permanecer uma falta de professores, nós vamos chamar uma paralisação. Tanto que eles entraram, né, num estado de paralisação. E o estado de greve é a parte que se abre ao diálogo. O diálogo, exatamente. Sim. E aí nós mantivemos e estamos mantendo, e eu presto contas, né? Eu digo, olha, está acontecendo assim. Agora mesmo nós tivemos um episódio com as técnicas, com as TEBs, por causa de uma lei federal, que elas entenderam que poderiam ser acolhidas, né? Recebemos junto com o gabinete do prefeito, o secretário-geral de governo, assessor jurídico, a secretária Danília, que é, né, das demandas, das metas, todos recebemos o sindicato, as representantes, eles montaram a comissão, se dialogou e aí, juridicamente, foi explicado que é uma lei federal, aprovada agora dia 6 de janeiro, mas ela é para o Brasil. Mas aí tem que ver dentro do Brasil, cada cidade, cada município, como é que atende. Vai ser essa aplicado, né? Não, e nós já atendemos plenamente. Elas são concursadas, elas têm plano de carreira, né? Então, aqui em Canoas, nós já estamos dentro da lei. Adequados à lei. Beth, mudando um pouquinho de assuntos, mês de março, mês da mulher, né? A gente tem vivido agora uma série de notícias, tem acompanhado uma série de notícias. Hoje foi mais uma, né? Feminicídios e tudo mais, né? Esse é o grande desafio da gente, tu acha? Assim, tu tem uma vivência também de luta, assim, pela causa da mulher, né? Esse é o principal desafio, a gente vai ter que educar os meninos, porque... não é possível. Pais e mães de meninos têm que se alertarem. Eu não sei que geração foi essa, porque está muito complicado, né? Nós temos agressor de 89 anos. Nós temos agressor de 24 anos, né? Então, A gente imaginava, desculpa te interromper, mas que isso era uma coisa assim, não exatamente superada, mas que a gente parecia que estava em declínio isso, que a gente tinha um convencimento da sociedade de que, olha, aqui é a linha do respeito, não dá para passar. E agora a gente viu no mês de março, principalmente, subir os índices todos. E no Brasil, né? Brasil. E o Rio Grande do Sul, a última vez que eu estive conversando com algumas mulheres sobre o tema, nós éramos o 5º no país
Eu não sei se hoje já não subimos esse, Subiu esse índice porque negativo. é impossível, né? Por incrível que pareça, a gente teve um ano que foi mais, há Isso, 2 anos atrás. 2023 foi Isso, um ano muito difícil, exatamente. né? E a coisa tinha caído e voltou a subir surpreendentemente. Evoluiu. Mas eu ainda acho que o caminho é a educação. Nós não podemos nos privar de falar sobre isso, e não diretamente com os nossos alunos, mas trabalhar a necessidade do respeito, da integração, do menino saber até onde vai, né, o direito da menina e vice-versa também, porque nós também já vimos aí, né, caso de 2 mulheres, né, casadas, constituídas, e que, de fato, uma agride a outra, leva a mata, enfim, né? E também na questão dos homens, né? É o respeito. Tem que se trabalhar o respeito. Tem que se trabalhar os direitos. Nós temos direitos e deveres. E nossos alunos, eles têm direitos e deveres. Eles têm o dever de respeitar, de acolher, de entender que a menina, ela tem o mesmo direito dele. Porque teve uma época que, se uma menina resolvesse jogar o futebol com um menino, escandalizava, a escola se escandalizava. Eu vivi isso enquanto professora. Uma menina queria jogar taco, né, com os meninos. Não, que aquela guria está pensando em estar lá no meio dos guris jogando taco? Não é assim, não é isto. Que bom que a gente evoluiu. Mas a questão da posse, ela é muito forte. O homem ainda entende que tem a minha mulher. A gente ainda diz isso, né? Isso. A minha mulher como tua. É? Sim. A minha mulher. Ela é a tua parceira, a tua namorada, esposa. O teu amor, a tua esposa. A minha mulher é uma posse, é uma coisa. E aí isso dá o direito à agressão. E aí os limites que não tem, né? Não tem mais limite. Então, a ideia de que a gente pode punir. Escola. Né? E nós vamos ter que, através da escola, e isso em Canoas nós vamos fazer. Nós vamos ter grupos, nós vamos ter discussões sobre isso, sobre a liberdade de cada um, né? E o respeito. A minha liberdade, ela vai até onde ela não agride a tua, né? Mas nós vamos chegar lá. Tu sabe que da minha época de recuperação, tu conhece a minha história, eu posso falar contigo abertamente isso, né? Quando eu tive uma comunidade terapêutica, tinha uma psicóloga lá que insistia em dizer para nós que a gente deve ser feliz na felicidade dos outros. E eu não compreendia aquilo e dizia para a psicóloga, mas se a minha mulher me trair, como é que eu vou ser feliz na felicidade dela? Né? E aquilo ficou me reportando, né? Durante muito tempo, porque o meu machismo não permitia isso. E aí a gente descobre que é o seguinte, que amar é dar liberdade da pessoa fazer as suas escolhas, né? Era exatamente isso que ela queria me dizer. Eu aprendi, né, entendeu? Se a minha mulher realmente resolver me trair, e me diga antes, se for grandiosa, mas se não me disser, eu tenho que compreender que ela escolheu o caminho dela. Mas simples isso. Isso é uma evolução. Mas para te ver como tu tem que passar como tu passasse, né, Marco? Por etapas, né? E eu sinceramente, eu tô falando aqui assim, como mulher, né? Não tenho muita expectativa com os adultos. Eu não tenho muita expectativa. A minha expectativa está com as crianças, com aqueles que estão na rede. Que não, se tu quer disputar com a tua irmã um brinquedo, não é no tapa. Porque é ali que começa. Sim. Eu sempre dizia isso para os meus... Eu tenho um filho homem e 2 meninas, né? Então, ele hoje está com 49 anos, a outra com 51, então, e a outra com 43. Mas eu dizia para ele, né? Estudavam na mesma escola, e eu dizia, André, tu não é o pai da Gabriela e da Daniele. Ela tem pai. Agora, tem uma coisa. Tu tens o dever de defender as tuas irmãs.
E defender as suas irmãs é defender em todos os sentidos. Que alguém não venha passar a mão nela e querer levar para dar um doce, tu tem que ficar atento. E ele diz isso hoje: mãe, eu cuidei dessas gurias, né? Cuidou e graças a Deus que cuidou. Mas isto lá dentro da minha casa. Sim. Mas quantos lares isso nunca foi tocado? Que tu tem que proteger, tu não tem que disputar. Ah, não pega esse brinquedo porque é dele. Mas por quê? Por que ela não pode pegar aquele carrinho dele? Porque é um carrinho, porque ela tem que ser boneca, ou também diziam para eles muito, né? Boneca não é para guri, tudo é brinquedo e tudo é lúdico. E a vida das nossas crianças tem que ser, elas têm que ser levadas a isso. Aquilo que é permitido, aquilo que não é permitido, não é permitido. Se eu não quero que tu esteja muito próximo de mim, eu vou dizer com todo o carinho: olha, te afasta, está muito perto. Mas também, se insistir, te defende. Diz, ó, chega disso. Mas ele não precisa também vir. A gente vê em ônibus, em trem. Olha, gente, vocês não acham um absurdo necessário, mas um absurdo ter um vagão cor-de-rosa? Sim. Que isso, Marco? É verdade. Que isso, Rodrigo? Sim. Estão separando as pessoas agora? Precisa, porque eles não respeitam, sabe? Porque eles... E olha, eu tenho visto algumas reportagens em que eles ainda insistem em entrar no vagão cor-de-rosa e ficam bravos quando a segurança do transporte diz: olha, este é exclusivo. Tá reservado. E um vagão exclusivo para mulher, porque não há o respeito. Nós temos que trabalhar isso com os nossos alunos. E nós vamos trabalhar. Na educação infantil a gente já consegue, viu? Eles brincam, eles interagem com eles. Mas não é fácil, porque a coisa é lá de casa. Sim, vem de casa, né? Beth, vamos mudar o assunto. Falar Nossa. da Beth política. Porque nós estamos num ano de eleição aqui, né? São 2026, nós vamos ter que eleger representantes, tanto como presidente, governadores, enfim, e em Canoas. Tu é a grande líder dos republicanos, apesar capaz de me dizer que não, mas eu vou aceitar, eu tenho... Não é a líder, sim, não nega, por favor. E aí é o seguinte, o que o republicano está pensando para nós ter representantes de Canoas, tanto na Câmara Federal como na Assembleia Legislativa? Eu até posso te dizer, né, sem nenhum receio, que o Republicanos está entre, se não é o partido, estou falando de Canoas, com mais candidatos locais, eu acredito que seja. Porque, olha bem, nós temos candidatos a deputado federal, aqui morando em Canoas, né? A deputada Franciane Bayer, o deputado Carlos Gomes, né? O deputado Campiol, sim, candidatos, sim, né? Os dois à reeleição. Campiol aí é candidato. Ele vai à federal. Vai à federal, né? Nós estamos numa negociação que eu não vou pedir licença para não divulgar, porque não estou autorizada, com outro nome canoense, também é federal, né? Ousado, hein, plano? Tem um outro nome aí. Não, estou dizendo que 4 é um plano ousado. Não é? Mas assim, Canoas tem muito voto. Canoas tem muito voto. E eu vou te dizer depois uma coisa em relação a mim. E nós temos hoje, né, candidato local a deputado estadual, um nome que é, né, o Cássio, que está se apresentando. Então, assim, nós... esta é o foco do Republicanos. Ter candidatos locais. Quando não é possível, bom, aí circula. Porque isso não impede que os nossos outros candidatos venham até Canoas. Porque o nosso colégio eleitoral é muito grande. Tem votos para todos, né? Marquinho não adianta, né? Marcos e Rodrigo. Vocês se dão conta que nós já tivemos
Jacomás estadual, Meneghetti estadual, IDEC estadual, e Possebon estadual. Tivemos Jorge Weck de federal, né? Ivo Lesch federal e o Lagranha ainda federal. Que o seu Lagranha meio que não gostou muito, mas não, eu estou falando simultaneamente. Sim. E não tínhamos a metade do eleitorado que temos hoje. Eu não sei aonde foi que Canoas perdeu esta ligação. Sabe? Com os seus candidatos. E a gente tem que resgatar isso. Eu te disse que eu ia dar um exemplo. Eu fui candidata a deputada estadual, né? Em 2018. E, bom, por razões minhas, eu não estava à vontade para fazer campanha. Eu não... Eu fui por um convite do partido e uma insistência, e eu sou partidária, eu sou disciplinada. Como eu tinha passado por um período não muito bom em 2016, o que eu fiz? Eu fiz uma fuga de Canoas. Eu fui buscar voto fora de Canoas. Eu andei em Uruguaiana, eu andei, aonde me chamava eu ia. Eu fui aqui próximo, Campo Bom, eu fui Sapiranga, eu fui a Livramento, eu fiquei viajada, né? Fiquei pouco em Canoas. O que aconteceu quando o voto foi para a urna? Eu fiquei primeira suplente. Uhum. Se eu tivesse, poderia ter ido nesses lugares, mas se eu tivesse tido mais dedicação, vamos dizer assim, para Canoas, porque sabe quantos votos me faltaram para eu entrar, ser deputada estadual? 3.000. E sabe quem foi a eleita, então? A primeira-dama de Farroupilha, que eu fui, como líder das mulheres, fui em Farroupilha buscar a França. Para que ela concorresse. E ela entrou em Canoas. Por outras lideranças dela, ela entrou em Canoas. Enquanto ela circulava, claro que ela andou pela Serra, que era a base eleitoral dela. Ela não fez todos os votos que me faltaram, mas ela fez votos em Canoas. Então, assim, nós temos que não necessariamente ficar dentro da cidade. Tem que sim, mas tem que buscar lideranças fora e concentrar aqui dentro. Esse caminho que tu fez aí, como digamos, na primeira eleição que tu tentou ser deputada, é um caminho difícil de fazer, primeiro porque tu não tem as famosas de um eleito, que são as emendas parlamentares, que aí sim tu conquista os municípios menores, né? E que acabam acontecendo, né? Essas coisas, por exemplo, tu foi sem máquina nenhuma, né? Nada. Então, tu deixou sem máquina e com medo. Está no teu chão isso, né? E sem máquina, né, Marco? Uhum. E com medo. Eu vinha de uma eleição que tinha me judiado bastante, né? A de 2016. E aí, em 2018, vou eu para a urna de novo, né? Então, e aí foi uma coisa espontânea minha. Eu disse, todos os convites que me chegavam, eu fiz voto em mais de 30 cidades. Nessa que eu fiquei primeira suplente. 2 votos numa, 3 no outro. Cheguei a fazer um voto numa cidade e descobri que é o caseiro do pai de uma amiga minha que tem uma casa lá nessa cidade. Então, assim, só que se eu tivesse ficado em Canoas, firmado o pé, ido e voltado, né, e aproveitado mais o nosso, vamos dizer assim, curral eleitoral, eu teria sido deputada. Pensa em concorrer esse ano? Não. Não cogito? Não. E para o futuro, não, chega de urna. Tu já foi 2 vezes vice-prefeito de Canoas. Teve uma eleição que tu perdeu por 2.000 votos, eu acho que foi por aí, não sei se foi, ainda teve todo aquele caso que aconteceu, né, que até hoje tu ainda carrega essa mancha porque tu foi absolvida, mas a questão é que é o seguinte, fica sempre o que foi fica, dito, né? Sempre fica.
E sempre tem alguém que faz questão de te lembrar disso. E tu ainda tem vontade de ser prefeito? Não. Não concorro mais a prefeito. Não concorro mais. Eu acredito que eu já tenha cumprido a minha missão em relação à urna. Meu nome na urna. Agora eu quero trabalhar, ajudar os meus candidatos. Isso sim. Eu, agora, em 2024, né, fui candidata a prefeita, mas por uma questão partidária, né? Como eu disse, eu sou partidária, eu sou disciplinada. E o partido se viu numa situação embretado. Se trabalhou com uma possibilidade que, imaginem vocês, que dia 18 de julho me chamam e me dizem assim: a nossa convenção estava marcada para o dia 19 de julho, amanhã tu vais para a convenção como candidata a prefeita. Ah, como é que é isso? Sim, Beth. Há uma necessidade e o nosso nome é tu. E tá bem. Fui e honrei. Mas, por favor, né? Uma competição nós acompanhamos tudo isso aqui, já. No ano passado a gente acompanhou esses passos. Uma campanha, uma competição completamente desleal, né? Desleal no sentido de que eu não tive tempo, né? Eu não era candidata a nada. Eu estava pronta para ser cabo eleitoral, né? E eu sou bom cabo eleitoral. Tanto que o teu cabo, o fato de ser cabo eleitoral, trouxe hoje o governante que está no poder, né? Ajudamos. Fizemos a nossa parte no segundo turno, ajudamos. E assim, naquilo que a gente tem muita honra de ter feito, porque o prefeito Ayrton tem sim, sendo um grande parceiro, né, político, nos reconhece, eu quero dizer, né, assim como reconhece a todos os parceiros, mas nos reconhece e, em contrapartida, nossa obrigação é fazer com que dê certo nas secretarias que nós ocupamos, e é um compromisso moral nosso. Tem que dar certo. E vai dar no que diz respeito a todo o secretariado, porque todos nós estamos comprometidos com o governo, né? E o prefeito é incansável, né? Ele é uma pessoa incansável. Eu já dizia isso do prefeito Ayrton quando ele era vereador. Eu dizia, ele trabalha muito. Eu lembro quando ele foi candidato a deputado federal e éramos do mesmo partido, e eu fiz campanha para ele, né? Isso há algum tempo atrás. E ele tinha uma caderneta. E ali ele tinha o nome das pessoas. Quem ele ia visitar nas primeiras horas da manhã e depois quem ele ia visitar à tarde. E isso ele fazia como vereador. Ele não ficava em casa, ele fazia visitas domiciliares, ele tomava café com um, ele tomava chimarrão. E ele, como prefeito, continua fazendo. Tem feito, viu? Né? Tem feito. Então, assim, nós estamos comprometidos para que dê certo e está dando certo. É uma cidade. Um ano e pouco. Uma cidade sofrida, como nós já conversamos antes. Né? Mas olha bem, né? Nós temos uma rede aí de mais de 30 mil alunos, 2 mil professores, e estamos fazendo uma caminhada, né? Uma caminhada de seriedade, de construção, de conhecimento, e buscando espaços, né, dentro da educação. E eu estou falando da educação porque é onde nós estamos. Uhum. Bom, esse episódio tem o apoio da SIX e da Prefeitura de Canoas. Olha, o passe livre em Canoas agora é permanente, ônibus de graça de forma definitiva, mais economia no bolso, mais liberdade para trabalhar, estudar, cuidar da saúde e viver a cidade sem pesar no orçamento. É uma mudança que impacta o dia a dia de milhares de famílias e ajuda a cidade inteira a crescer junto. Passe livre é presente e futuro, está acontecendo, está avançando. Beth, te agradeço. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada. Eu que agradeço
Pode me chamar de Marquinhos sempre. Marquinhos. A gente chama ele de Marquinhos. Amiga Mas Marione me chamou. ela, e eu me cuido para não chamar de Marquito, porque era assim que ela te chamava. Então, eu me cuido para não chamar de Marquinho. Mas ele é o que Marquinho amigo, mesmo. Um Marquinho. Como a gente imaginava, um papo bom. Muito bom. Obrigada, Obrigado. obrigada. E sempre à disposição, sempre à disposição. Obrigado. Também estamos à E disposição. quando nós tivermos novidades, e nós teremos muitas novidades na educação, Vamos falar de novo. vamos falar com a aldeia. Tá certo. Tá bem? Obrigado. Obrigada.